Numa profissão tão dominada pela ciência, pelos dados, pela evidência, como a medicina, qual é o lugar da fé? Hum, É possível, ou sequer desejável, harmonizar a razão científica com a espiritualidade no cuidado de um paciente? essa é uma tensão que, olha, muitos profissionais de saúde sentem na pele todos os dias, né? Por um lado, a formação é super técnica, é materialista, Exato. mas por outro, eles lidam com o sofrimento, com a morte, com as grandes questões da vida de uma forma que poucas outras profissões fazem. A técnica sozinha parece que não dá conta de tudo. E é exatamente nesse campo, um pouco minado, que a gente mergulha hoje, com base num material fascinante que chegou para a gente. O livro Medicina e Fé, a jornada do médico católico. Que nome forte! Pois é. A proposta da obra é justamente construir uma ponte entre esses dois mundos que, para muitos, são opostos. E o mais curioso é a autoria, uma colaboração entre um médico e um sacerdote. O que já diz muito sobre a intenção do livro, né? Não é um tratado de teologia para médicos, nem um manual de medicina para padres. Não, A ideia parece ser um diálogo real, vindo de quem vive as duas realidades. exato. E a nossa missão aqui é explorar as ideias, as histórias e os argumentos que essa obra apresenta. A gente quer entender qual é a tese central dela e, principalmente, se ela oferece respostas práticas para os dilemas de hoje. Para entender a obra, eu acho que a gente precisa começar por quem a escreveu. As jornadas pessoais dos autores parecem ser a chave de tudo, não? Concordo plenamente. O autor principal é o Dr. Clayton Cássio Barr. E não estamos falando de alguém tipo numa Torre de Marfim. Ele é médico oftalmologista, já foi presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia Uau! e hoje é conselheiro federal de medicina. Ou seja, ele está no epicentro das discussões éticas da profissão. O que dá um peso enorme ao que ele escreve. Ele conhece as regras, os desafios, a burocracia do sistema por dentro, né? Totalmente. Mas a jornada de fé dele é o que realmente chama a atenção. Ele se descreve como tendo sido por anos um católico de IBGE, De IBGE, eu vi essa parte, é uma expressão ótima. não é? Aquela pessoa que é batizada, mas não tem uma vivência real da fé. E ele conta que, numa busca por respostas, mergulhou de cabeça no estudo de outras doutrinas, filosofias, teologias. O caminho clássico de um intelectual em busca de sentido, né? Exatamente. Só que o surpreendente é o destino dessa jornada. Depois de todo esse percurso intelectual, ele não encontrou as respostas que buscava lá fora. Pelo contrário, Ah, é? essa busca o fez redescobrir a fé católica, mas de uma forma completamente nova. Uma fé madura, convicta e, olha só, racionalmente fundamentada. A razão o trouxe de volta para casa. E esse é o ponto de partida de todo o livro, então? Ele não está argumentando a partir de uma fé cega ou herdada, ele está construindo um caso a partir de uma fé que, para ele, sobreviveu a um escrutínio intelectual rigoroso. Isso. Ele mesmo diz no livro que encontrou na fé uma resposta robusta para os anseios mais profundos do coração e da razão. Não é uma fé apesar da razão, mas uma fé informada pela razão. Faz toda a diferença. E para complementar essa visão, a gente tem o coautor, o padre Geraldo Siqueira de Almeida. Ele traz a perspectiva do pastor, sabe? Ele percebia duas angústias que se complementavam. Quais? A dos seus fiéis, que buscavam orientação espiritual segura, e a de muitos médicos que se sentiam esvaziados, frustrados com a crescente desumanização da profissão. Como se o objetivo fosse, e aqui eu cito ele, tornar o médico apenas uma peça em um mecanismo. Que forte isso! Então, temos o médico que, por dentro do sistema, sente falta de um sentido maior. Sim, E o sacerdote que, de fora, observa os efeitos dessa falta de sentido tanto nos profissionais quanto nos pacientes. A parceria deles não é só interessante, parece que foi inevitável. com esses dois autores, qual é então a grande ideia que eles defendem? Qual o argumento central do livro? Em uma frase, que a medicina, vista através das lentes da fé, não é apenas uma profissão. É mais. É uma vocação, uma missão divina. A obra recupera uma frase fortíssima de São João Paulo II, dita a um grupo de médicos. A vossa é mais do que uma profissão, é uma missão. Isso muda tudo. Se é uma missão, o objetivo não é só curar uma doença ou, sei lá, consertar um corpo. O foco muda do o quê para o
Quem? Precisamente. O médico não é só um técnico de alta performance. Ele é chamado a ser uma testemunha do evangelho no ambiente mais vulnerável que existe, o do sofrimento humano. E aí, claro, surge a grande questão. Como fazer isso sem diminuir a ciência? Exato. E o livro enfrenta essa questão de frente, né? Não propõe um abandono da ciência em nome da fé. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele defende uma harmonia total. A obra se âncora muito na encíclica Fides et Ratio, que tem aquela imagem poderosa de que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Gosto dessa imagem. A ideia é que não dá para voar só com uma asa, né? Para os autores, a ciência é a asa do como. Como funciona o corpo, como tratar a doença. A fé é a asa do porquê. Porque a vida tem dignidade, porque devemos cuidar do outro. Uma dá o instrumento, a outra dá o propósito. Ótima analogia. E como eles desenvolvem esse argumento? Imagino que não seja um livro puramente filosófico. De forma alguma. A primeira parte do livro constrói a base, mergulhando na Bíblia para mostrar como a cura sempre foi um elemento central da fé. Eles apresentam a figura de Jesus como o médico divino. Certo. Alguém que não fazia distinção entre curar o corpo e curar a alma. Para ele era tudo parte de restaurar a pessoa por inteiro. Mas a parte que realmente me impactou e que transforma a teoria em algo palpável é a seção sobre os santos médicos. Ah, sim. Os exemplos concretos. Eles mostram que essa ideia de medicina como missão não é uma utopia, mas algo que pessoas de carne e osso viveram de forma heróica. Exato. Vamos pegar o caso de São José Moscati, o médico dos pobres de Nápoles, no início do século XX. O sujeito era uma sumidade, um pesquisador científico de ponta, respeitado no mundo todo. Ok. Mas a rotina dele era de outro mundo. Ele começava o dia na missa, depois atendia incansavelmente no hospital e o consultório particular dele era uma loucura. Tinha uma cesta na entrada. Os ricos deixavam o pagamento e os pobres podiam tirar dinheiro de lá se precisassem. Nossa. E não era raro ele atender um paciente pobre, de graça, e ainda deixar dinheiro escondido junto com a receita. O que a história de Moscati nos mostra e que o livro destaca não é só que um médico pode ser caridoso. É uma ideia muito mais radical. Qual? Que a ambição científica dele era alimentada pela fé. Ele não era um grande cientista, apesar de ser um homem de fé. O argumento é que ele buscava a excelência científica porque a fé o impelia a isso. Como uma forma de servir melhor, entende? Como uma forma de adoração. Isso vira de cabeça para baixo a narrativa do conflito entre ciência e fé. E o outro exemplo, mais próximo de nós, é o de Santa Gianna Beretta Molla, uma médica pediatra italiana que morreu em 1962. Ela era médica, esposa, mãe. E na quarta gravidez foi diagnosticada com um fibroma no útero. Um dilema bioético terrível que ela viveu na própria pele. Exatamente. E a decisão dela como médica que entendia perfeitamente os riscos e como mãe foi inequívoca. Ela disse à equipe cirúrgica uma frase que ficou para a história. Se for necessário escolher entre mim e o bebê, não hesitem. Escolham o bebê. Insisto nisso. Salvem-no. Meu Deus. Ela deu à luz uma menina saudável e morreu uma semana depois. Essas histórias são incrivelmente poderosas. Elas funcionam como arquétipos, né? Moscati é a santidade na caridade diária, na excelência profissional, e Jana é a santidade no sacrifício último pela vida. Sim. Mas eu fico pensando, um médico cético, lendo isso hoje, poderia pensar, isso é lindo, inspirador, mas completamente impraticável no meu dia a dia, com a pressão por produtividade, os convênios, os processos. O livro consegue fazer essa ponte entre os santos e a rotina de um médico do século XXI. Consegue. E essa é talvez a parte mais surpreendente e útil da obra. O livro não para na inspiração. Ele aterriza no chão de fábrica da medicina moderna, com um apêndice chamado Estudos de Casos em Bioética. São 10 situações reais, complexas e atuais. É aí que a teoria encontra a prática, então. Exatamente. E não são dilemas do passado. Por exemplo, o caso 1 é sobre decisões de fim de vida com uma família que não é religiosa. O caso 4 fala sobre o diagnóstico pré-natal e o que o livro chama de cultura do descarte. Temas quentíssimos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o caso 8. O título é
Uso de inteligência artificial para priorização de pacientes. Uau! Isso não poderia ser mais atual. Qual é o conflito que o livro identifica aí? É um choque de filosofias. Uma IA, por padrão, seria programada com uma lógica utilitarista, certo? Salvar o maior número, maximizar os anos de vida ajustados pela qualidade. A máquina otimiza para o melhor resultado estatístico. O que parece lógico à primeira vista. Mas o livro contrapõe isso com a perspectiva da ética católica, onde cada vida individual tem um valor infinito, inegociável, não calculável. A questão que se coloca para o médico é: a lógica neutra do algoritmo é compatível com o juramento de Hipócrates, como a missão de cuidar de cada paciente como um ser único e sagrado? Que provocação! O livro não dá uma resposta de sim ou não, mas oferece um método de discernimento para que o médico questione a ferramenta em vez de só obedecer. Isso é fascinante, porque tira a discussão do campo abstrato e a coloca num cenário que os médicos vão enfrentar, se já não enfrentam hoje. Mostra que o livro não é um olhar nostálgico para o passado, mas uma tentativa de equipar os profissionais para os desafios do futuro. E além desses casos práticos, a obra traz outros recursos. Tem uma linha do tempo que coloca os marcos da história da igreja e da medicina lado a lado, sabe? E um glossário bem completo, com termos médicos e teológicos, o que torna a leitura bem mais acessível. Um esforço para realmente construir aquela ponte que a gente mencionou no início. Sim, e tem um detalhe de produção do livro que eu achei, no mínimo, irônico. Eu estava folheando e a arte me chamou a atenção. As ilustrações dos santos são lindas, mas têm uma perfeição quase etérea, meio estranha. Fui ler os créditos e descobri, com exceção das fotos dos autores, todas as imagens do livro foram geradas por inteligência artificial. Não acredito! Que paradoxo incrível! Um livro sobre fé, alma e tradição ilustrado por uma máquina. Exatamente. O que você acha disso? Acho que, de uma forma talvez não intencional, isso reforça a tese do livro. Mostra que não se trata de rejeitar a modernidade ou a tecnologia, mas de dialogar com ela, de usá-la a serviço de uma mensagem que a transcende. É mais uma prova de que a proposta não é de conflito, mas de diálogo. Então, depois de toda essa análise, como a gente pode resumir a proposta de Medicina e Fé? Pelo que exploramos, me parece uma obra com muitas camadas. É uma recuperação histórica das raízes da fé no cuidado com o doente. É uma fonte de inspiração através das vidas dos santos. E o que é crucial, é um manual prático de bioética que enfrenta os dilemas de hoje. Concordo. E não é um livro só para médicos católicos, embora fale a partir desse lugar. É para qualquer um que se interesse por essa encruzilhada entre ciência, ética e espiritualidade. E o próprio autor, o Dr. Barr, faz questão de ressaltar isso. Ele diz que, embora a obra nasça de uma convicção católica profunda, o convite à leitura e ao diálogo é aberto a todos, sem distinção de crenças. O que é a única atitude possível, né? Se o tema é cuidado e humanização, a conversa precisa ser universal. Para quem se interessou em aprofundar essa conversa, o livro Medicina e Fé, A Jornada do Médico Católico, está disponível. Pode ser encontrado tanto na Amazon quanto na plataforma Wiclap. E vamos deixar os links na descrição desta nossa análise, tá? Vale a pena conferir. Parece ser o tipo de livro que não apenas informa, mas que também provoca uma reflexão pessoal importante, seja qual for a profissão ou a crença da pessoa. E para terminar, o livro nos deixa com um pensamento final, que vem do capítulo O Médico como Educador. Ele nos faz questionar. Na era da medicina digital, da telemedicina, da superespecialização, qual é o verdadeiro papel de um médico? Boa pergunta. Seria ele apenas um técnico que repara uma máquina biológica complexa? Ou, como a própria raiz da palavra doutor sugere, do latim docere, que significa ensinar, seria ele um mestre, alguém chamado a ensinar uma visão integral da saúde, ajudando a construir no paciente a liberdade e a responsabilidade pela própria vida? É uma pergunta que fica ecoando.